Já de início, né? Desculpa pelos irmãos, estou com um pouquinho de tosse e às vezes eu estou interrompendo a minha fala. Mas eu quero agradecer o pastor pela confiança, né? Muito obrigado pelo convite, que Deus abençoe. E se porventura, pastor, eu disser alguma coisa que for mal interpretada aí pelos castelhanos, que o senhor corrige depois, por favor. Eu não sei falar castelhano, né? Então, se vocês entenderem, o pastor aqui vai nos ajudar. Amém? 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 Então vamos lá de imediato abrir as nossas Bíblias no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 9. Segunda Samuel, capítulo 9. É um texto bastante conhecido, né? Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Então vamos lá. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no e ele que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E aonde ele está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sobre a minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertence a Saul e a toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-se-ás, pois, a terra que tu e teus filhos e os teus servos recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão e coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre sobre a minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Amém? Senhor, eis aqui a tua palavra e eis aqui o teu servo. Que se faça aqui somente a tua vontade. Que o Senhor cresça e desapareça em nome de Jesus. Amém? Essa é uma passagem, acredito que muito conhecida dos irmãos, mas vamos tentar trazer aqui algumas lições desta passagem. Nós sabemos aqui, logo no capítulo 4 deste mesmo livro, que Mefibosete era o filho de Jonatas, e quando chegou a notícia ali no reino, ele tinha ali aproximadamente 5 anos de idade, e chegou a notícia no reino que o seu avô e o seu pai haviam perdido a guerra e por consequência também haviam morrido. E em recebendo essa notícia, a criada, a moça, a mulher que cuidava dele, o envolveu logo no lençol para salvar pelo menos alguém da linhagem real, e saiu correndo para tirar Mefibosete daquele lugar, porque o inimigo vinha vindo, ia tomar o reino, ia matar todas as pessoas da linhagem real. E ela saiu correndo com aquele filho para jogar ou colocar numa carruagem, mas ela se embaraçou ali, o menino caiu no chão, a carruagem passou nos pés do menino e quebrou ambos os pés. Mas mesmo assim ela conseguiu pegar o menino, colocar na carruagem, e ele com certeza deve, a Bíblia não fala nesse fato, mas com certeza ele deve ter ido aos prantos, aos choros, com dor
fugindo do inimigo. Dali para frente não se fala mais em Mefibosete, a não ser aqui agora no capítulo 9. Mas isso me faz lembrar uma história. Tinha um amigo meu, quero chamá-lo de Zezinho aqui, para não falar o nome, de repente pode ser um palavrão aí na língua castelhana, né? Mas tinha um amigo meu, e naquele tempo ele era ainda bebezinho de colo, vamos dizer, ele era o Zezinho. E de repente ele estava ali, a mãe descuidou, ele colocou uma bala na boca, e ele se engasgou e foi ficando roxo, a mãe não sabia o que fazer com o menino, catou ele correndo, catou ele nos braços, saiu correndo porta a fora da casa para procurar socorro. Morava numa fazenda, e passando pela fazenda, não sei se os irmãos aí conhecem jabuticaba, tinha muita pés de jabuticaba ali naquele terreiro, tinha aquelas raízes que ficam expostas ao solo. A mãe dele tropeçou e acabou arremessando o menino caiu, bateu com as costas no chão e cuspiu a bala, e ele voltou a viver. Ou seja, o desespero daquela mulher fez com que salvasse o menino. Eu penso aqui também, quando aquela criada recebeu a notícia que o pai de Mefibosete, o avô de Mefibosete, que era Saul e Jonatas, haviam morrido, e que os inimigos estavam vindo na direção daquele palácio para matar todo mundo, inclusive todo mundo da linhagem real, ela entrou em desespero. O que ela falou? Vamos proteger Mefibosete. Enrolou ele imediatamente ali no lençol e saiu correndo. E não viu, e acabou tropeçando, acredito, e acabou derrubando o menino e ele se machucou. Quem de nós não teria, de repente, uma atitude similar? Sair correndo para proteger alguém. Se fosse alguém da minha família, eu tenho certeza que faria o mesmo. Eu tenho lá em casa uma netinha, essa que nós oramos por ela, né, de 3 anos, quase 3 anos. Eu amo aquela menina. E eu faria com certeza a mesma coisa numa situação dessa para salvar ela. Eu tenho certeza que cada um de nós faríamos isso. Aleluia. Não é verdade? Glória a Deus. Mas aquela vontade de salvar, o menino se machucou e foi embora. E aqui, depois vem o verso 5, o verso 6, Davi toma conta, consegue reunir o reino, todas as tribos numa só reino, e falou assim, porque ele tinha muito amor a Jonatas, porque eles eram muito amigos. E ele, de repente, numa reunião, falou: será que não tem alguém ainda da linhagem real para que eu possa recompensá-lo? Aí, de repente, ali apareceu Ziba e falou assim: tem sim, tem alguém, é Mefibosete, mas ele é aleijado de ambos os pés. Ziba, ele, até aquele tempo, ele procurava usufruir de todos os bens de Mefibosete, porque Mefibosete foi para uma cidade esquecida de todo mundo, porque ele tinha medo ainda de morrer. Acredito que aí ele já era jovem, mas pela deficiência, pela dificuldade que ele tinha medo de morrer. Então ele permitiu até que Ziba usufruísse dos seus bens, e ele não era uma pessoa que procurava se aparecer ou se colocar em algum lugar notável para que eles fossem reconhecidos, de repente de medo. Mas ali Davi pergunta: tem alguém? Falou: tem. É Mefibosete. Mas é aleijado de ambos os pés. Davi não queria saber qual que era a dificuldade, se porventura houvesse alguém. Davi não queria saber da dificuldade do filho de Jonatas. Ele falou: tem alguém? Queria saber só do nome. Não tem. Mas Ziba fez questão de falar: não, tem, mas ele é aleijado. De repente, existem muitos Zibas por aí. De repente alguém chega para o pastor, ou chega para alguém aqui da cidade, tenho certeza que o pastor não faria isso, mas fala: pastor, tem alguém lá naquela cidade? Ou o pastor pergunta: tem alguém lá em Uberlândia que eu posso confiar? Alguém, uma pessoa de Deus, uma pessoa trabalhadora? De repente essa pessoa poderia, um Ziba da vida, poderia responder: tem sim, mas é venezuelano. Glória a Deus. Não, só quero saber se tem, não quero saber da dificuldade que ele tem. Nós sabemos, um pouco, creio que o pastor sabe muito mais do que nós,
mas nós sabemos da luta cultural que vocês às vezes estão enfrentando aqui na cidade, ou que enfrentaram quando chegou aqui. De repente apareceram muitos Sibas para falar assim: ah, tem sim, é uma pessoa boa, porém é venezuelano, como se fosse um defeito. Olhar para vocês como se fosse um defeito. E tem outros Sibas por aí que podem dizer: tem, ah, tem sim. Você conhece alguém de bem que possa me ajudar, que possa trabalhar, possa fazer alguma coisa? Conheço sim. Ah, mas ele é um ex-presidiário. Conheço sim, mas ele está faltando uma orelha, sei lá. Começa a falar dos defeitos. Não apenas reconhece as qualidades, o direito que a pessoa tem. Mefibosete, ele tinha direito real. Ele era filho da linhagem real, então ele tinha direitos. E Davi queria reconhecê-lo. Mas existia alguém ali que estava olhando para os defeitos dele. Então existem muitos Sibas por aí que olham para a gente e olhando, não estou dizendo que misericórdia, estou falando que venezuelano é defeito. Estou dizendo que é algo que nós, no momento transcultural ou de adaptação, as pessoas podem trazer como dificuldade. Eu creio que alguém enfrentou dificuldade ao entrar na igreja. Mas nós estamos repreendendo aqui todos os Sibas. Todos os Sibas vão cair por terra nesta noite. E vão reconhecer o valor que cada um de vocês tem. O valor que cada um de nós temos. De repente até o pastor, quando chegou aqui de São Paulo, falou assim: ah, ele está aqui, mas é de São Paulo, nem sempre pode vir algo bom de lá. Foi assim quando falaram para Jesus: pode vir algo bom de Belém? Pode sair alguma coisa boa de lá? Mas Deus tem plano na minha e na sua vida. Deus tem planos para mudar a nossa história. Deus tem planos para mudar a sua história. E Ele vai dar o reconhecimento que você merece. Glória a Deus, aleluia, Pai, eu creio. Daí Davi pediu, falou assim: não, vai imediatamente buscá-lo, eu quero dar a ele o que ele merece. Aí Davi mandou arrumar a carruagem real e eles foram lá para Lodebar. Lodebar, se fosse só Debar, poderia ser um nome bonito, um nome bom, que é um lugar próspero, abençoado, um lugar fecundo. Mas quando coloca Lodebar, o Lo quer dizer preposição negativo. Está dizendo assim que lá não tem nada de bom, lá não é próspero, lá não produz, lá não tem pessoas boas. O Lodebar quer dizer que lá não tinha nada de bom. E era lá que ele estava escondido. Mas ali de repente vem entrando a carruagem real para buscar a Mefibosete. Glória a Deus. E a gente sabe que quando vai aquelas carruagens bonitas, aqueles cavalos bonitos, né, bem arreados, eles andam até com sinos no pescoço, né, pastor? Para anunciar que está passando, né, para chamar atenção. Creio eu que Mefibosete estava ali no seu lugar, ouvindo de repente até o alarido das pessoas, o barulho da carruagem, estava adentrando naquela vila, um lugar que ninguém dava valor. E ele ouve aquele barulho de carruagem. Ele de repente foi se esconder, falou: agora o rei vem me encontrar aqui, vai me matar. Eu escondi tanto e ele me descobriu. Por que veio essa carruagem aqui? Ele de repente estava pensando em se esconder para se proteger. E quem sabe passou na mente dele. Como eu falei, assim, eu tenho uma netinha que eu amo muito, procuro fazer tudo que não só eu tenho, né? O irmão Silmar, a irmã Esther também tem, né? A gente procura fazer de tudo para agradá-la, né? Então, imagina o relacionamento de Saul com Mefibosete. Creio eu que nos finais de tarde, de repente, ele fala: vem cá, Mefibosete, vamos fazer um passeio. E colocava ele na carruagem real e iam passear pelo reino. E ele ia mostrar as belezas do reino. Quantas vezes de repente ele fez algum passeio com seu avô, com seu pai? Aí ele estava ali naquele lugar, não pensando mais em nada, somente na sobrevivência. E ele ouve o barulho daquela carruagem. De repente passou na mente dele e falou assim: nossa, quão bom era aquele tempo em que eu passeava com meu pai, com meu avô.
E agora estou aqui, eu vendo essa carruagem, de repente vem aqui para me matar. Quais eram os pensamentos dele? Mas ali havia um propósito do rei. Glória a Deus, Para resgatar Mefibosete daquela miséria, daquela situação de humilhação, para trazê-lo de volta a um lugar de honra. Aleluia, Senhor. Então, se você foi humilhado, irmão, se você tem doces lembranças, mas que hoje você vê que é difícil de acontecer na sua vida, eu quero dizer que o Senhor está dizendo que Ele está mandando uma carruagem, está mandando um anjo para entregar uma bênção para você, para te trazer de volta num lugar de honra, num lugar que você merece. O rei não esqueceu de Mefibosete. Fala assim para o seu irmão: o rei não esqueceu de mim. O rei não esqueceu de você, meu irmão. O rei está presente aqui essa noite. E ele manda dizer que ele não esqueceu de você. Pode as circunstâncias da vida, políticas, situações econômicas, colocarem barreiras, limitações em nossas vidas, colocarem pechas de pejorativas, mas o rei não esqueceu de você. A recompensa que ele tem, ninguém, nem um homem pode dar. Nem o governo brasileiro, nem eu, nem o pastor. Mas o rei pode te dar. Só ele pode te dar. Ele não vai mandar só uma carruagem. Ele vai mandar um coro de anjos para cantar cabeceira Aleluia, Senhor. Aí eles pegaram Mefibosete e levaram para a presença do rei. E ele chegou lá, assim, todo humilde, e falou: você que é o Mefibosete? E ele, acho que já se debruçou no chão, falou assim: sim, Senhor, sou eu teu servo. Acho que esperando a sentença final, falou: agora vou eliminar de uma vez por todas a família real, a descendência da família de Saul. Mas ele falou assim: vem cá. E deu uma ordem para Ziba antes, né? Falou assim: tudo que você usurpou dele, tudo que você tomou dele, você vai retribuir. Ele te servia, agora é você quem vai servir ele com todos os seus filhos, com todos os teus servos, você que vai servir ele. Então, se alguém colocou você num lugar de escravidão, lugar de sofrimento, lugar de depreciação, de não reconhecimento, o rei está dizendo assim que vai colocar no você um lugar de honra. Aquele que falou palavras de maldições contra você vai ser obrigado a reconhecer que você é filho do rei. Que você tem um lugar digno à mesa. Que você tem um lugar preparado só para você, e que não é de ninguém, mas é só seu. Você tem que tomar posse. Aleluia! Glória a Deus, Senhor. E falou mais: de agora em diante você vai comer na mesa do rei. Imaginem, Mefibosete naquele tempo não tinha o recurso que tem a medicina hoje, né? Há pouco tempo eu sofri um acidente de automóvel e capotei o carro que eu trabalhava e recebi um livramento de Deus, porque o carro ele rolou algumas vezes e todo o teto ficou deformado. Quem viu lá o carro não sabe disso. Só ficou intacto o lugar que eu estava. O teto, só o lugar que eu estava. E eu acabei que no instinto, né, a janela estava aberta, eu coloquei o braço para o lado de fora, e o carro rolou em cima do meu braço, quebrou o braço aqui e deslocou o ombro, quase que arrancou o meu braço. Mas a medicina consertou. Não, meu braço está bom de volta. Mas naquela época não tinha medicina que cuidava de traumas como cuida hoje. Então o Mefibosete, ele sarou sarando. Ele não conseguia andar mais, ele se rastejava pelo chão. Então a condição dele de olhar pelas pessoas, acredito que no máximo de joelhos. A altura máxima que ele via as pessoas era de joelhos, talvez. Então ele olhava mais de baixo para cima das pessoas. Aí chega Davi. E coloca ele na mesa. Falou: vem cá, você tem o seu lugar à mesa. Aqui está Davi.
o Rei da Glória. Aleluia. Aqui está Mefibosete. Ele ficou na mesma altura do rei. Ele já não precisou mais olhar para cima para ver as pessoas. Ele olhava no nível do rei. O rei trouxe você. Ele está chamando você para olhar no mesmo nível. Ele reconhece você no mesmo nível. Ele morreu no nosso lugar para justificar os nossos pecados, para nos colocar puros, para olharmos nos olhos dele na mesma altura. Nós não precisamos mais olhar de baixo para cima para ninguém. Se tem algum opressor, se tem algum ziba, se tem alguém que possa querer nos humilhar, não vai acontecer mais. Porque o rei essa noite nos trouxe para colocar no mesmo nível, no lugar de honra, no lugar de reconhecimento. E a partir daquele momento ele passou a comer na casa do rei, na mesa do rei. Tudo que o rei comia, ele comia. Ele não precisou rastejar mais pelo chão, de repente comer como comem os animais, sem ter lugar à mesa. A partir daquele momento ele teve lugar à mesa. E o Senhor está dizendo, o rei está dizendo para você, você tem o seu lugar à mesa. Se alguém usurpou esse lugar, está repreendido, está anulado nesta noite. Você está recebendo de volta o lugar à mesa. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo, você tem o seu lugar à mesa. Não importa as lutas que você tem passado ou as lutas que ainda você de repente poderá ter, mas o seu lugar à mesa está reservado. Está ali carimbado. Quando você chega, imagina chegando no restaurante, tem aquela, às vezes a gente vai comer no restaurante, tem aqui uma série de mesas que estão ali, reservado. Só reservado. Agora lá no banquete celestial tem uma cadeira lá escrita assim, ó, Pastor Eduardo. Aleluia! Glória a Deus! Vai estar o seu nome lá. Não vai estar escrito reservado, vai estar escrito o seu nome. Você vai tomar lugar à mesa. E a Bíblia diz que ele vai dar ainda um novo nome. Eu creio que é um nome ainda mais bonito. O bilhete já está na nossa mão. A passagem foi comprada no Calvário. A passagem teve um grande preço. Glória a Deus! Nós não tínhamos condições de entrar nessa festa. Nós não tínhamos condições de pagar o ingresso para entrar nessa festa. Mas teve alguém que pagou o ingresso para nós. Alguém comprou o convite para nós. E cada convite tem uma gotinha de sangue. Para que não tivesse dúvidas, para que não fosse contestado pelo inimigo. Glória a Deus, Senhor. O convite tem uma gotinha de sangue, é justo, que é o dono da festa. Se você tem direito a participar dessa festa. O banquete do meu Pai. Você pode participar do banquete do meu Pai. Você crê nisso, meu irmão? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu não podia deixar também mais 2 minutos. Eu não podia deixar de falar também de Maquir, né? Maquir foi quem cuidou de Mefibosete lá naquele lugar que ninguém dava valor. Mas Mefibosete encontrou alguém que cuidasse dele. Com certeza lavava suas roupas, com certeza fazia sua comida, dava comida para ele. Mas jamais ele imaginava que era alguém da linhagem real. Glória a Deus. Nós somos chamados para ser os Maquirs aqui nessa terra. Glória a Deus, Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado. De repente, essa pessoa, aos olhos nossos, né, das pessoas não tem valor nenhum. As pessoas não dão valor nenhum. Mas ele é da linhagem real. Glória a Deus, Senhor. E Deus te colocou como Maquir para cuidar dessa pessoa. Glória a Deus, Senhor. Deus levantou um grande Maquir aqui para cuidar dessas pessoas. E Deus tem te levantado como uma Maquir
Makir para cuidar dessas pessoas. Quem sabe tem outros Mefibosetes por aí, e você, como Makir, vai buscá-los, vai cuidar dele até o rei buscar, porque o encontro vai acontecer, já está marcado. Amém? Vamos orar a Deus.